No vídeo de hoje vamos contar o que a Big Hit fez para deixar os ARMYs tão irritados, as novas músicas do novo álbum do BTS, o jornalista que tem acusado o BTS e recentemente passou dos limites e muito mais. Bora lá, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele super like. No vídeo de hoje a Ju não vai estar porque ela teve que ir numa reunião resolver algumas coisas sobre a caravana de viagem para a Coreia do Sul que estamos realizando, mas está tudo muito maravilhoso e essa caravana com certeza já é um sucesso. E lembrando que nos próximos vídeos a Ju vai estar normalmente. Vamos começar falando sobre o comunicado que a Big Hit fez sobre o BTS no BBMAs. Segundo o que a própria Big Hit disse para a mídia coreana, o BTS não vai para a cerimônia da Billboard esse ano. E apesar da razão não ter sido confirmada, a gente sabe que o BTS está se preparando para o comeback. São várias atividades que eles têm que fazer, então eles provavelmente vão estar focados no comeback mesmo. E claro que a gente sabe que o BTS nunca faz nada pequeno. Então uma coisa podemos ter certeza, que esse comeback promete. E falando em anúncio, foi divulgado que terão outras 3 novas músicas nesse novo álbum. Além daquelas 3 que a gente já tinha comentado que cada álbum iria ter uma nova, nessa terceira lista de músicas foi anunciado que haverão ainda mais músicas novas. Depois que foi anunciada a lista de músicas do terceiro CD, nela havia não apenas uma música nova, como foi com o primeiro e o segundo CD. Haviam 3 músicas que os ARMYs ainda não sabiam qual era. Então, como havia essas novidades, a Big Hit fez questão de comunicar à mídia que esse terceiro CD era como um presente para os fãs. E comentou um pouquinho sobre essas novas músicas. For Youth é uma canção para os fãs que contém uma mensagem para os ARMYs. E a Big Hit chamou ela de fansong. E uma outra música que também foi chamada desse jeito foi a 2-3, então já podemos esperar que seja algo bem emocionante e muito legal para os ARMYs. Além disso, teremos 2 outras novas músicas, chamadas Young Love e Quotation Mark, que são músicas que o BTS trabalhou no passado, mas dessa vez estão lançando pela primeira vez. Nesse álbum vamos ter Tony Montana e Still With You. Tony Montana é uma música que fez parte da mixtape do Suga, e houve um Monster que ele fez uma versão com o Jimin. E essa versão que ele fez com o Jimin é a que vai estar no álbum. Sobre Still With You é aquela música que o Jungkook produziu, e ela vai estar na versão a capela nesse álbum. E a gente também vai ter versões demo de algumas músicas do BTS no terceiro CD. As versões demo são as primeiras versões ou que eles fizeram antes das que a gente conhece hoje em dia, da versão final. Então teremos as versões demo das seguintes músicas: Seesaw, I Need You, Boy in Love, Jump, Fanboys, Young Forever do Namjoon, Spring Day do V, DNA do J-Hope e Epiphany do Jin. Então, como vocês podem ver, vamos ter muitas versões que não conhecíamos de músicas que adoramos. Algumas a gente já chegou a ver alguns pedacinhos, como por exemplo a versão do V de Spring Day, que ele tocou em uma live. Mas agora vamos ter ela completa para ouvir quando quisermos. Porém, apesar de ser muito legal que vão haver várias versões para a gente poder ouvir, vocês devem ter notado que cada um dos membros tem uma versão demo deles incluída no álbum, exceto pelo Jimin. E isso fez com que os ARMYs começassem a questionar o que a Big Hit estava fazendo. Afinal, cada um dos membros vai ter uma versão feita por eles incluída no álbum, então nada mais justo que o Jimin também tenha dele. Até porque, assim como os outros membros, ele também já mostrou nas câmeras que tem versões feitas por ele de algumas músicas. Então, certo realmente seria incluir o Jimin também. Com isso, várias tags foram levantadas dos ARMYs pedindo esclarecimentos da HYBE e da Big Hit sobre esse assunto, mas como de costume, a empresa só ignorou isso tudo e as atividades continuaram. E realmente essas situações da HYBE em relação a como ele tem sido tratado nos últimos tempos tem passado muito dos limites. Teve o caso de vários acidentes de não avisarem ele sobre os prêmios que ele recebeu, sobre não pedirem permissão dele para incluir a música que ele produziu em um filme, tirando créditos de produções que o Jimin participou e até quase fazendo o Jimin perder o próprio apartamento. Tudo isso por falta de cuidado e atenção com o Jimin. Então sim, esperamos realmente que a HYBE e a Big Hit tomem alguma providência a isso, que façam um esclarecimento e que comecem a tratar o Jimin como ele merece, com muito respeito. Até porque ele faz parte do grupo que levantou essa empresa, né? O BTS é feito de 7 e o Jimin está incluído nisso, então esperamos que a HYBE tome consciência disso logo. E falando em esclarecimentos, um outro caso muito sério que tem acontecido é de um jornalista que tem perseguido o BTS há anos e recentemente tem passado dos limites. Ele sempre tentou fazer matérias que prejudicassem o BTS e até envolvia outros grupos nessas tentativas. Esse jornalista antigamente era um dançarino da YG e vários artigos que ele criou e tentou fazer sobre a Big Hit e o BTS eram muito insinuativos. Como quando o BTS foi fazer seus shows em Seul e ele fez questão de publicar um tweet dizendo o seguinte: cerca de 45 mil fãs do BTS se reunirão no próximo show do BTS, que acontecerá ao longo de 3 dias.
tanto online quanto offline em Seul. O número de figuras Omicron tem aumentado na cidade densamente povoada. Houve outras ocasiões também que ele tentou jogar o BTS em assuntos políticos que não tinham nada a ver com os meninos, e ele até chegou a envolver o GOT7 em uma entrevista que ele fez. Quando os membros do GOT7 disseram que eles gostariam de ser o maior grupo de todos, esse jornalista fez questão de responder que então eles queriam vencer o BTS, sendo que os meninos não tinham nada a ver com a entrevista, nenhum momento foi citado, ele simplesmente jogou isso, já mostrando que ele realmente tenta colocar o BTS no fogo sempre que pode. Na entrevista ele ainda deu a entender então que o GOT7 queria competir com o BTS, quando não foi nada disso, ele simplesmente manipula a situação para sempre jogar algum hate disfarçado ali no BTS. Ou seja, uma pessoa super antiprofissional que o único objetivo na vida é encher o saco do BTS. E agora, com o comeback chegando, o Jong Park, que é esse jornalista, começou a publicar vários tweets e falas provocativas pelo fato de Filter ter Jung Bob incluído nos créditos. Isso porque esse compositor foi acusado de vários crimes sexuais. E esse jornalista começou a comentar como era problemático o BTS incluir uma música que tinha esse compositor como parte dos créditos. Mas o engraçado é que ele não comenta o fato de Filter ter sido lançado em 2020 e todos esses crimes do compositor serem revelados somente após isso. Ou seja, quando ela foi criada, foi produzida, nada disso tinha sido revelado e eles não sabiam disso. O Proof é um álbum antológico, então eles quiseram colocar os solos de todos os membros e Filter faz parte deles. Não faria sentido colocar um outro solo do Jimin mais antigo do que os solos dos outros membros que também estão incluídos. Então Filter não podia ficar de fora. Fora que ele não é o único compositor da música. E caso a Big Hit tentasse esconder a participação dele na produção da música, esse jornalista com certeza usaria isso também para jogar hate no BTS e na Big Hit. Ele poderia dizer que eles estavam se esquivando, tentando esconder a verdade e todo esse tipo de coisa que ele cria quando tenta falar mal do BTS. Então a questão não é que ele se preocupa com a imagem do BTS ou com o que esse homem fez de errado, que realmente foram coisas graves, mas sim com a questão do BTS ter colocado uma música que foi feita antes de todas essas polêmicas, e que não tem nada a ver com esse compositor e nenhuma das novas músicas tiveram participação dele. Ou seja, resumindo, qualquer uma das ações que o BTS e a Big Hit tomasse, esse jornalista acharia algum modo de tacar um hate no BTS. Dá pra ver que a intenção dele é sempre colocar o BTS em alguma situação que prejudique eles ou que manche a imagem deles. E é óbvio que os ARMYs iriam se irritar com essa situação, e foi o que aconteceu. Então várias pessoas foram nas mensagens privadas dele, mandaram muitas coisas, e ele agora está usando isso para jogar mais hate ainda em cima do BTS, falando que o fandom é tóxico, que existe um lado obscuro e todo esse tipo de coisa. Usou a situação para se fazer de vítima e falar que o errado na história é o fandom e não ele que está tentando prejudicar o BTS de todas as formas. Com isso, os ARMYs estão pedindo para que qualquer pessoa que veja a conta desse jornalista denuncie e denuncie também os tweets que ele está fazendo, tanto para a Big Hit quanto nas próprias redes sociais dele. E esperamos que em breve haja aquele processinho que adoramos, né? Assim, da próxima vez que ele quiser escrever algo polêmico, ele escreva que foi processado pela Hybe por difamação. Então é isso, ARMYs, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões sobre isso tudo. Fiquem ligados no canal para ficarem atualizados de tudo sempre, com as melhores notícias e sempre em primeira mão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar notificações e deixar aquele super like. Obrigada por assistir, até a próxima, bye bye!